Seja bem-vinda, crocheteira, ao tutorial desse macacão todo de pipoquinha. Espero muito que vocês gostem. Eu utilizei 3 novelos do fio Anamor, mas você pode também fazer com vários fios. Então, se você quiser dar uma pesquisada no Tex para que você consiga um fio bem parecido com a mesma espessura para ter um resultado bem parecido também. Eu amei demais, ficou com essa estética estilo jeans, sabe? Esse fio é muito maravilhoso. Lembrando que eu utilizei 3 novelos. E eu vou utilizar também a agulha Prim 3mm. Vou começar fazendo 26 correntinhas e logo em seguida eu vou falar pra vocês a quantidade em centímetros pra vocês terem uma base. Porque dependendo da quantidade de correntinhas que você fizer, se você adaptar para um outro fio, uma outra agulha, ou você tiver uma outra tensão de ponto, tudo isso pode deixar menor ou maior. Então aqui a gente vai trabalhar para um tamanho RN e para centímetros, ok? Finalizando 26 correntinhas, eu vou vir aqui na minha primeira, eu vou fazer um baixíssimo. Vou subir aqui uma correntinha e primeiramente fazer um ponto alto. Mais uma correntinha, pego a minha laçada. Vejo aqui, ó, a direção da minha corrente, introduzo a agulha bem no meio da minha corrente. E vou fazendo a primeira carreira todinha de ponto alto, ok? Observa que eu tô pegando aqui no meio da minha correntinha e já tô também pegando nesse fiozinho aqui do início, pra ele ficar escondidinho aqui atrás e ficar com o acabamento perfeito. Então, eu pego a laçada, introduzo no meio da corrente e vou fazendo pontinho alto em toda a minha volta até chegar aqui. Vocês estão vendo? A gente tá começando pelo pezinho, tá? E aqui, minhas 26 correntinhas com os 26 pontos trabalhados, está aqui dando 6,5 cm, ok? Ó, 6,5 cm no pezinho. Agora a gente vai começar a fazer um jogo que fica muito legal para poder dar um acabamento bem bonito. Vou aqui nas minhas 2 correntinhas, conto 1, 2. Nessa terceira do topo, eu introduzo e faço um baixíssimo. Subo novamente 2 correntinhas. A partir de agora, eu vou pegar minha laçada e vou abraçar o próximo ponto, que é esse aqui seguinte, por trás, assim, ó. Pra fazer um acabamento de alto relevo. Aí eu pego a minha correntinha lá de trás, subo e faço um ponto alto em relevo. Pego a minha laçada, o próximo ponto alto vai ser normal, pegando na cabeça do ponto. E o próximo eu pego aqui por trás para ficar em relevo. E assim eu vou trabalhando um ponto alto em relevo, um ponto alto na cabeça, um ponto alto no relevo, um ponto alto na cabeça, até dar toda a volta. Fiz aqui mais uma carreira, então ao total foram 3 carreiras para barra, para fazer esse acabamento. E aqui eu faço simplesmente um baixíssimo para finalizar, ok? O que eu vou fazer agora? Todas as vezes que eu tiver aqui o meu alto relevo, que é essa parte que nós fizemos altinha, eu vou fazer um ponto pipoca. Então, eu vou caminhar aqui para cima do meu ponto alto relevo, fazendo outro baixíssimo. Subo 2 correntinhas, pego a minha laçada e vou fazer aqui 3 pontos altos. 1, 2, 3. Essas 2 correntinhas iniciais já contaram como 1 também. Então, nossa pipoca ela precisa ter 4 pontos ao total. 1, 2, 3, as 2 correntinhas que subimos, 4. Venho aqui na segunda correntinha, recupero esse fio que ficou solto, puxo aqui pra dentro e faço uma correntinha.
pego a minha laçada e repito no próximo ponto alto relevo. Então, vou introduzir 1, 2, 3, 4. Tiro aqui da minha agulha, volto aqui para a primeira, então 1, 2, 3, 4. A quarta, que foi a minha primeira, puxo esse ponto aqui para dentro e faço uma correntinha. Pego a minha laçada, próximo relevo, e faço 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. E assim eu vou, ok? Faço exatamente a mesma coisa. Faço aqui mais uma pipoquinha. E vou seguindo um em cada relevo. No meu caso aqui, são 13 pipoquinhas. Então, 1, 2, 3, tem mais 10, até eu fazer aqui toda a volta. Depois da minha última pipoquinha, eu simplesmente venho aqui, ó, entre as duas pipocas iniciais que nós fizemos para fechar a carreira e fazer novamente aquele jogo de subir 2 correntinhas para representar meu primeiro ponto alto. Pego a laçada e faço mais 3 pontos altos. Então, aqui, na próxima carreira, nós vamos fazer entre 2 pipoquinhas de base, uma nova pipoquinha em cima. Corrente, pego a laçada. Então, aqui, entre as 2 pipoquinhas, eu introduzo e faço novamente uma nova pipoca. E assim eu vou seguindo até dar toda essa segunda volta aqui de pipocas. Sempre confirma a quantidade de pipoquinhas para ver se realmente tem 13, nesse caso aqui para esse tamanho, tá? Lembrando, gente, que como eu tô medindo aqui, mostrando para vocês em centímetros, vocês podem fazer esse macacão até para uma idade maior. Aqui a gente tá fazendo para um RN, mas você pode fazer de 3 a 6 meses, para mais de 1 ano, adaptando as medidas, pode até ir pegando um macacãozinho que a criança esteja usando no momento, e é só você adaptar, fazendo aquela parte inicial em centímetros e sempre acompanhando a medida em centímetros, ok? Agora eu vou continuar aqui fazendo as carreirinhas, vou fazer aqui pelo menos umas 6 carreiras assim inteiras para poder ir fazendo o comprimento da perninha do bebê e volto para mostrar para vocês o próximo passo. Depois de fazer 6 carreiras de pipoca mais a barra, nós temos aqui total de 12 centímetros. E agora a gente vai fazer as 2 últimas carreiras da perna. E aqui, essas próximas 2 carreiras eu vou fazer aumentos. Vou aqui pegar, fechar, como já ensinei, normal, com baixíssimo. E aqui eu vou fazer a primeira pipoca. Então, faço aqui 4 pontos altos. 2, 3, 4. Faço uma corrente, pego a laçada. Eu vou fazer novamente um outro ponto alto aqui dentro do mesmo lugar. Então, 1, 2, 3, 4. Então, eu faço 2 pipocas no mesmo lugar, ó, aqui. Para que fique ainda maior, nós vamos repetir a mesma coisa no próximo. E vamos fazer 2 pipocas no mesmo lugar. 1, 2, 3, 4. Uma corrente, no mesmo lugar, mais uma pipoca. 1, 2, 3,
e 4. Ok. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou marcar no meio aqui dessas duas pipocas, aqui eu tenho 4, certo? Vou pegar aqui no meio das primeiras duas e no meio das duas últimas aqui também que fizemos e vou deixar um marcadorzinho. Que isso aqui vai delimitar que aqui, ó, nessa lateral foi o aumento. E eu já posso até encontrar aqui, ó, do outro lado, onde eu vou fazer os meus outros 2 aumentos. Já deixo marcadinho também. Se você não tiver marcador, você pode marcar com um pedacinho de fio, tá bom? Só você cortar um pedaço de fio, de um outro fio e deixar marcadinho pra você não se perder. E deixar no meio certinho também, né? Então, depois de fazer esses aumentos aqui da lateral, eu sigo fazendo apenas uma pipoca entre as pipocas da carreira de base e só vou fazer aumentos nessa outra lateral aqui. Então, vou seguir aqui fazendo os pontos simples e volto aqui para mostrar para vocês os aumentos das laterais. Terminei de fazer os 2 aumentos aqui, deixei marcadinho do mesmo jeito. Agora, eu vou terminar aqui as pipoquinhas únicas entre as pipoquinhas da base de baixo. E vamos ir para nossa segunda carreira de aumento. Para passar para a próxima carreira, vamos fazer exatamente a mesma coisa, ó. Vir aqui na primeira pipoca, entre as 2 pipocas e fazer um baixíssimo. Subo 2 correntes. Agora, nós faremos 3 aumentos, exatamente nessas pipocas que estavam aqui assinaladas. A gente estava com o marcador daqui, aqui. E dentre esses marcadores, né, esse marcador que a gente colocou, tem 3 espaços. Esse e esse. Dentro desses 3 espaços, nós estaremos fazendo aumentos, ok? Então, se você quiser deixar marcadinho aqui o terceiro e último espaço, você já sabe que você vai fazer o aumento onde você iniciou a carreira, entre as outras 2 pipocas e onde está marcado por último. Então, aqui eu simplesmente faço 2 pipocas no mesmo lugar. Então, começo aqui fazendo a primeira. Faço uma corrente, pego a laçada. Faço a segunda pipoca. 1, 2, 3 e 4. Ok? Eu faço exatamente esse mesmo aumento, 2 pipocas no mesmo lugar, nos próximos 2 espaços seguintes. Depois dos aumentos, sigo fazendo pontos únicos até chegar aqui na outra lateral para repetir o mesmo processo de 3 aumentos. E aí, a gente já percebe aqui que a perninha, ó, ela tá aumentando, né? Ela faz esse movimento aqui de abertura. Finalizando as pipocas dessa carreira, eu vou simplesmente cortar aqui essa minha perninha. Vou fazer aqui meu último baixíssimo, como se eu estivesse subindo de carreira, mas só mesmo por fazer. Faço uma correntinha, opa, e puxo tudo. Puxo dando um nozinho. Então, aqui onde ficaram os aumentos, olha que essa parte lateral é a parte que ela vai ficar assim, dobradinha assim, né? Os aumentos, eles precisam estar se encontrando aqui nas laterais. Agora, eu vou simplesmente começar a fazer uma segunda peça dessa, ou seja, a segunda perninha, e volto para mostrar para vocês como a gente vai continuar. Feitas as 2 perninhas aqui, a gente termina aqui a carreira da pipoca, mais pro meio da peça, né? Um pouco mais pro lado direito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou fazendo baixíssimo até chegar bem na lateral da minha peça. Até ficar bem aqui do lateralzinha para que eu consiga encaixar aqui. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Lembra daqueles nossos 6 aumentos que nós fizemos aqui? Eu vou pular aqui até o terceiro e coloco um marcadorzinho.
Faço a mesma coisa do outro lado, ó. Conto até o terceiro e coloco um marcadorzinho. A mesma coisa vai ser para que a gente una aqui agora um lado com o outro. Então, tem que ser exatamente na terceira pipoquinha. Então, deixa eu ver se estou no lugar certo, ó. 1, 2, 3, perfeito. Posso até vir aqui mais pro meio, tá? Vem mais aqui ao meio. Faço um baixíssimo. Tem alguma coisa aqui que tá travando? Deixa eu refazer que é mais fácil. Sempre que tiver travando assim, gente, a gente nunca pode ficar forçando o fio, né? Pra não ficar feio. Então, a gente vai voltando, não tem problema, ó. Tem 1, 2, eu preciso chegar aqui. Então, eu venho aqui e faço o último, ó. Aqui eu vou fazer umas 2 correntinhas apenas. Venho aqui, conto 1, 2, 3. No meio aqui dessa terceira, eu pego o fio que vem do meu novelo. Opa, saiu. 1, 2, 3. Pego o novelo aqui e faço um baixíssimo, ok? Ó, exatamente assim. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou ir fazendo pipoquinhas aqui. Então, pipoquinhas únicas, né? Igual temos feito. 1, 2, 3, 4. Fechei uma corrente. E aí, eu vou fazendo pipoquinhas únicas aqui, em toda a volta. E onde está o meu marcador, eu vou fazer um aumentozinho só. Então, só mesmo onde que tá o marcador, eu vou fazer um aumento e coloco de novo o marcador nesse mesmo lugar, tá bom? Vou fazer pipoquinhas únicas e mostro aqui pra vocês. Fiz aqui o aumento onde tava o marcadorzinho. Então, agora eu simplesmente tiro esse marcador. Chegando aqui no meio, entre as duas perninhas, você vai fazer uma pipoca para cada correntinha de base. Assim, passando ali e unindo, deixando essa união perfeita entre as duas pernas. Parte de trás. E vou continuar fazendo aqui pontos únicos até chegar aqui no meio para mostrar para vocês. Depois desse meio feito, agora é só você ir fazendo novamente entre as duas pipoquinhas de baixo, uma nova pipoquinha em cima. Da mesma forma, é só você repetir a mesma coisa. Entre cada pipoquinha da parte de baixo, a gente vai criar uma nova pipoca em cima. Quando a gente chegar aqui no marcadorzinho, vamos fazer mais um aumento e dar toda a volta, dando também um aumento do outro lado, ok? Agora, nós vamos fazer uma divisão. Na próxima carreira, a partir da seguinte, eu vou utilizar aqui o macacãozinho que eu tenho como base para poder ver a medida. E caso vocês queiram também, né, para o tamanho RN, eu fiz aí de uma lateral até a outra 25 centímetros. Então, assim, vocês têm essa noção de medida. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar os marcadores que eu tenho na lateral e colocar agora na parte interna, para fazer a abertura do macacão. Então, eu vou deixar aí nessa primeira pipoca. E eu vou agora continuar fazendo o meu padrão de pipoquinhas até chegar do outro lado. Tiro também dessa outra lateral e eu vou deixar uma aberturinha aí entre as duas pipocas. Então, eu vou deixar marcadinho aqui só para eu ir fazendo a pipoca em toda a volta. Não preciso mais fazer aumento de lateral, já tem toda a abertura que eu preciso aí da cintura. Então, agora eu simplesmente vou trabalhar a próxima carreira. Sempre trabalhando da mesma forma que a gente estava fazendo antes, ó, uma pipoquinha entre essas pipoquinhas da parte de baixo. Dar toda a volta até chegar aqui onde está esse marcadorzinho de novo. Finalizando aqui esse último pontinho, que nós vamos fazer? Virar. Agora eu vou trabalhar do outro lado.
Vou caminhar aqui entre as duas pipocas para subir as correntinhas e começar a fazer em toda essa volta, trabalhando agora do outro lado, até chegar aqui na outra parte do marcador. E por que a gente precisa fazer dessa forma? Trabalhar o outro lado, para fazer carreira vai e vem, já que agora a gente não vai mais trabalhar ela circular. Então, eu vou fazer aqui 1, 2, 3 pontos altos, 4 pontos altos. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou fechar a pipoca, só que dessa vez pegando de frente para trás, para poder fechar a pipoca e a parte da frente da pipoquinha ficar toda pro lado certo. Faço uma corrente, pego a minha laçada e continuo fazendo os pontinhos agora, as pipoquinhas, até chegar neste lado daqui, tá bom? Até chegar nessa última pipoquinha. Trabalhando carreira vai e vem. Olha só como ficou grandão. E para que você tenha uma noção, a gente precisa que ele se encaixe, que as pipoquinhas, elas sempre se encaixem. Então, sempre uma pipoquinha encaixando na outra, para que esse macacão, ele fique assim, bem perfeitinho, tá vendo? A última pipoquinha, ela sempre tem que estar encaixando do outro lado. Então, vai criando os padrões sempre para que ele fique exatamente assim como o meu, para que a pipoquinha ela feche. E também sempre observa se ela tá ficando na lateral bem retinha, para que não fique torto, né? Para que ela fique bem certinho mesmo. Depois de fazer bastante carreira, para que fique aqui bem bonitinho o corpo, a gente vai começar agora a fazer a parte de cima do vestuário, tá bom? Então, dei a volta, comecei a fazer aqui uma nova pipoquinha e quero mostrar para vocês a medida em centímetros do corpinho, né, ali daquela parte da perna que nós dividimos. Até essa parte do corpinho, quantos centímetros eu fiz, porque agora a gente vai fazer um esquema um pouquinho diferente. Vou mostrar para vocês. Fechei aqui a pipoca e aqui a ideia é realmente ir continuando entre as pipocas, continuar a fazer o que a gente estava fazendo até agora, porém com uma divisão. Com 17 centímetros eu vou ter essa medida aí, lá da parte da perna até ali em cima. Depois que eu tive esses 17 centímetros de corpinho, agora eu vou colocar o marcador nessa lateralzinha aqui, porque nós vamos fazer carreira vai e vem para poder fazer a parte da frente abertinha, ok? Então, eu sigo aqui fazendo as minhas pipoquinhas entre as minhas pipoquinhas de base, só que apenas até essa partezinha aí da lateral, ok? Então, sigo aí fazendo até a parte da lateral. E agora a gente vai fazer um esquema também um pouquinho diferente. Depois que eu fechar essa minha pipoca, eu vou fazer uma correntinha, viro aqui para a parte da frente novamente. E agora, o que a gente vai fazer? Uma diminuição. Eu vou fazer entre aqui a pipoquinha, a primeira pipoquinha, já vou subir a próxima. Mas a ideia é agora, a cada carreira que a gente vá subindo, a gente ter essa uma pipoquinha menos na lateral, para que a parte da frente ela tenha essa divisão ali do peitinho, sabe? Então, a gente vai ter essas duas partes da aba frontal e é assim que a gente vai conseguir fazer essa diminuição. Sempre parar uma pipoquinha antes de um lado e uma pipoquinha antes do outro. Tá vendo aqui, ó? Chegando do outro lado, eu vou fazer somente até a penúltima pipoca, por assim dizer. Então, eu nunca vou chegar até lá na frente, como nós estávamos fazendo antes, até que uma pipoca se encaixe com a outra, porque agora na parte de cima a gente precisa fazer diminuição. Então, a gente sempre vai terminar uma pipoca antes e vai começar uma pipoca depois. Depois de fazer 6 carreiras de diminuição, nessa parte da direita, eu vou cortar e vou botar esse pedaço de fio no outro lado da pipoquinha, para que eu faça a diminuição agora também do outro lado e a gente faça 2 abas na parte da frente iguais. Então, venho entre as 2 pipoquinhas aqui de cima, vou introduzir a minha agulha de crochê para poder colocar um pedaço de fio, esse pedaço de fio que vem do novelo.
vou fazer um nozinho para poder embutir esse fio aqui na peça. Dou 2 laçadas, uma em cima da outra. E agora eu pego a minha agulha de crochê, subo e começo a fazer pipoquinha do mesmo jeito que eu fiz do outro lado. Inclusive, é legal que você sempre vá contando. Ah, nessa primeira carreira eu tenho X pipocas, na segunda carreira eu fiquei com Y, na quarta eu fiquei com tanto. Porque aí, assim, você sempre vai fazer um lado igual ao outro e vai ter certeza que um lado tá igualzinho ao outro. Agora eu vou embutir um pedaço de fio aqui logo depois dessa próxima pipoca, da parte da frente. E para embutir, daquele jeitinho que eu já ensinei pra vocês. É só realmente fazer uma laçada. Se você quiser, você bota 2 vezes para dar um nó mais forte. Ou então, uma vez só também já é o suficiente. Eu vou puxar aqui um fiozinho entre as 2 pipocas de base. E vou começar a fazer aqui o meu primeiro pipocão. E aí, gente, nós vamos fazer a mesma coisa. Vai e vem em toda essa parte aí de trás, para fazer a mesma quantidade de carreira que nós fizemos à frente e também fazendo as mesmas diminuições. Só que agora a gente não vai dividir esse espaço em 2, porque é a parte das costas. A parte das costas ela vai ser simplesmente inteira com diminuição nas laterais. Lembrando que é aquele esquema de vai e vem, né? Então, terminou uma carreira aqui para esse lado, vira e começa a fazer também inteira agora do outro lado. Sempre indo inteira para até o final, faz as pipocas, volta até a primeira carreira de novo. Para que você coloque um novo novelo, você vai simplesmente fazer um nó quadrado. Como que é esse nó quadrado? Eu sempre coloco fazendo uma laçadinha, como se fosse começar a fazer aquele laço do cadastro, sabe? E eu faço 2 desse, um em cima do outro. E puxo as 4 perninhas, por isso que ele dá o nome, né, de nó quadrado. Puxo 4 perninhas de uma vez, até ter certeza que ele não tá mais soltinho. Pego essas 2 perninhas que ficaram aí de sobra e corto aqui bem rente. Esse nó quadrado é o nozinho que eu faço para poder fazer a união de um novo novelo. E agora eu simplesmente continuo fazendo as minhas carreiras aqui no vai e vem. Oba, terminamos aqui a parte da frente e a parte de trás na mesma altura. Ok, então ficamos assim. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar 1, 2, 3 voltinhas aqui na minha mão. Vou cortar aqui com a minha tesoura e vou fazer um nozinho aqui em cima. Então, simplesmente faço uma correntinha e puxo esse fio todo. Porque agora a gente vai costurar essa parte de cima, que é a parte do ombro do nosso macacão. Então, eu vou pegar uma agulha de tapeçaria para me ajudar nessa missão. Vou aí na pontinha dela. Coloco meu fio. Eu sempre gosto de dar essa enroladinha na mão antes de passar, que facilita. E agora eu vou começar a costurar essa parte de cima aí, ó, até a primeira abertura. Então, vem essas 2 pipocas aqui, as primeiras 2 pipocas desse cantinho. Passo novamente no mesmo lugar pela segunda vez, passando o meu fio por dentro aí dessa laçada. Assim eu já tenho um nó, dá uma segurança maior. E agora eu simplesmente vou pegar um pedaço do fio de lá, passo todo, de lá pra cá, passo todo. Daqui pra lá, passo toda a costura. Opa! Passo toda a costura. Agora de lá pra cá, mesma coisa, passo toda a costura, ok? E vou fazendo isso lá pra cá, de lá pra cá, até terminar toda essa partezinha aí de cima das pipoquinhas. Quando você estiver terminando a costura, a gente vai simplesmente dar aquela passada por dentro da laçada, assim, ela vai dar um nó. E aqui eu venho por dentro do fio, nessa partezinha aí do pescocinho que não vai ter costura, até chegar, vou andando, né, com a agulha, caminhando com a agulha, até chegar lá na frente, assim, eu vou ter um fio do outro lado para poder unir essa parte do outro ombro também. E depois de finalizar aí bem na cava essa costura, a gente fica aí com essa aberturinha super linda
que é a abertura do nosso braço, do bracinho. Então, eu venho com o fio que vem lá do novelo, e aí, bem na altura aqui da axila, eu vou introduzir a minha agulha do crochê, bem no meio. Vou embutir o fio, como vocês já me viram fazer, né? Puxei aqui o fio todo, que vem do novelo, faço uma laçadinha e começo a fazer o quê? As pipoquinhas. Então, agora, a gente não precisa fazer nada além de o que a gente já fez, o trabalho inteiro, que é trabalhar uma pipoca entre as duas pipocas de base. E a gente vai fazendo isso de forma circular até construir toda essa partezinha da manga, ok? Então, eu embuti meu fio, tô fazendo aí minha primeira pipoca e sigo fazendo uma pipoca a cada duas de base. Antes de finalizar a manga, eu vou utilizar essa agulha bem fininha, bem pequenininha aí, que ela vai passar por dentro desses buraquinhos dos nossos botões. Esse botão de madeira é muito fofo, super lindo. Então, eu usei aí um fio mais fininho. E o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou passar aqui cruzadinho dentro dessas 4 aberturas do botão. Então, eu passo de um lado para o outro, depois eu cruzo de um outro lado para o outro e deixo os pedacinhos de fio para que eu faça a colocação depois dentro da peça. Então, a primeira coisa que eu faço em todos eles é isso aí, ó, deixar um pedacinho grande, tá vendo? E deixar esse botão preparado para ser colocado dentro da peça. Na hora de colocar, eu pego a ajuda da minha agulha de crochê, passo um fiozinho por dentro aí de uma pipoca, por trás de uma pipoca. Depois que eu passei um fio, eu pego, passo o outro também e vou dar um nozinho nesse botão. Então, eu vou e prendo 1, 2 vezes para que ele fique bem presinho. E assim eu consigo colocar o botão de uma forma bem fácil. De pregar todos os botões, eu venho aqui do outro lado e começo a criar as casinhas. Então, para criar as casinhas que o botão ele vai entrar, eu vou embutir um pedaço de fio bem ali na altura e eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Vou ali até a próxima pipoca, prendo introduzindo a minha agulha dentro da pipoca, pego o fio e faço um pontinho baixo. E mais uma vez, 1, 2, 3, 4. Vou até minha próxima pipoca, prendo com pontinho baixo. Assim eu vou criando essas casinhas. Voltando à finalização das nossas mangas, quando eu terminar e já achar que tá num tamanho legal, eu vou fazer pontos baixíssimos em cada uma das minhas pipoquinhas ali em cima. Isso vai ajudar a deixar essa passagem da mão um pouquinho mais fechada. Então, cuidado, se seu ponto ele é mais firme, mais apertado, deixa ele um pouco mais soltinho, porque o próprio ponto baixíssimo já é um ponto de finalização que vai deixar esse buraquinho menor, né? Então, tem que passar a mão da criança e também não pode ficar muito apertado no pulso dela. Então, tenham cuidado nessa parte. Agora é só a gente finalizar com um ponto baixíssimo, no último ponto baixíssimo, cortar o fio que vem do novelo, fazer uma correntinha e colocar na parte de dentro, né, para poder esconder esse fio, ele não ficar aparente e voilá! Assim que você finalizar a sua versão, por favor, me mande. Quero muito ver, quero muito acompanhar o desenvolvimento de vocês. Eu fiquei muito feliz de fazer esse macacãozinho pro Isaac. Inclusive, vai ser uma das primeiras roupinhas que ele vai usar na vida. E é isso.
Por favor, siga aqui esse canal para que você tenha várias receitas incríveis para você aqui dentro da linha escorrente. Até o próximo e tchau, tchau!